Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou trazer uma leitura aqui de um texto, que é um texto que serve muito para mim mesma também, como objeto de estudo, e um texto que tem muito a acrescentar no campo dos relacionamentos, principalmente no que diz respeito à carência de todos nós seres humanos, no processo aí de evolução. Esse texto chama-se O Desejo Válido de Ser Amado. Ele é um texto de Eva Pierrakos, do estudo do Patchwork, que é um estudo que eu me identifico muito e que me ajuda muito no caminho do crescimento, do relacionamento, dos relacionamentos de um modo geral, né? Ele sempre inicia fazendo uma saudação nos textos e vamos aqui então. Saudações, caríssimos amigos, bênção para todos. Bendito seja esta hora, que vocês possam encontrar orientação sobre o que for mais necessário. No caminho da autoanálise, aprende-se não apenas a lidar melhor com as dificuldades, mas também com os tempos felizes. A pessoa que ainda está na escuridão e na ignorância dos fatos da existência humana e da importância da vida, pode não lidar com os acontecimentos felizes melhor do que com os adversos. Ambos exigem sabedoria, maturidade e o conhecimento espiritual, que proporciona o verdadeiro incentivo para o autoconhecimento, para que a busca seja empreendida de modo construtivo. Pessoal, essa observação, essa leitura aqui já desse parágrafo já é muito rica em si mesma, porque na maioria das vezes a gente tem uma tendência, muitas vezes tão grande na negatividade, que a gente está sempre assim procurando se defender, com atitudes na defensiva, com atitudes que vão contra a linha do amor. Porque ainda existe muito processo de crítica, de autocobrança, de julgamentos. Então, todos esses processos, quando a gente vai nutrindo muito esse caminho de excesso de culpa, de excesso de cobrança, de excesso de julgamento, a gente tende a ter até dificuldade de se autorizar a ser feliz. Parece irônico isso, mas como se a gente nutrisse a pão de ló esses lugares dentro da gente, sabe? E como se fosse difícil para o ser humano, difícil para a alma humana, muitas vezes lidar, para algumas pessoas, é claro, o padrão às vezes é maior, né, gente? A gente está falando aqui no geral, mas é claro que a gente quer ser feliz, racionalmente a gente quer ser feliz, a gente, né? Só que muitas vezes a gente tem aquela atitude que está lá no nosso inconsciente, que nos puxa, que nos leva a cultivar este lugar, por mais que a gente ainda não tenha consciência, que a gente está vibrando e cultivando nessa muquerela, que é, né, murmurar, queixar e reclamar, constante, alimentando esse lugar. E ele realmente, se a gente está alimentando ele vai criando as suas raízes. Até que chega uma hora, muitas vezes a gente assusta, né? E a gente não sabe, às vezes, nem lidar com a questão assim sempre tem que estar gerando alguma coisa, sempre tudo tem que ser muito difícil, sempre tem que ter muito esforço, sabe? Então, é nesse sentido que ele está trazendo. O desejo de ser amado existe em toda a alma humana. Este desejo em si não é apenas legítimo e saudável, mas também, a seu modo criativo, o leva à criatividade. A falta de amor pode levar à paralisia das forças criativas da alma. Para satisfazer o anseio de serem amadas, as pessoas muitas vezes escolhem o caminho errado, em parte porque o anseio é inconsciente, até ser examinado à luz da razão e da realidade. Este desejo é contraproducente e, portanto, gera frustrações. Como, pois, o desejo tantas vezes é inconsciente, como que ele tantas vezes é inconsciente? Em primeiro lugar, vamos examinar a razão disso. O desejo de amor da criança, ele é ilimitado, mas ela é levada a achar que este desejo de amor exclusivo e ilimitado é errado. Portanto,
sente culpa. A criança, às vezes, ela acha que é errado porque ela pede um colo, ou pede um pirulito, ou pede uma coisa, e conforme o pai estabelece aquele limite, de alguma forma ela entendeu que ela não foi amada. Ou fica de castigo, ou leva, né? Muitas vezes tem pais que têm ali aquele hábito ali de bater nos filhos. Então ele vai entendendo aquilo ali, opa, né? Não tô sendo amado, né? É verdade que o desejo de amor exclusivo e ilimitado é irrealista e imaturo, mas como o desejo permanece insatisfeito, a criança chega à conclusão errada de que o desejo de amor em si é errado. A conclusão certa seria: não posso ter o tipo de amor que queria até agora, mas tenho o direito de ser amado. Isso pode acontecer contanto que eu, por meu turno, aprenda a amar da forma certa e madura. Ou seja, a gente aprende, a gente entende que esses limites que nos são dados, a gente, por exemplo, era criança, fez alguma coisa e ficou de castigo. Então, aqui está falando o seguinte, que a forma correta, a forma madura, é a gente aprender que muitas vezes a gente não é amado da forma que a gente quer, porque a criança, ela vive naquela, ela não entende ainda isso, né? Então ela fica insatisfeita, ela quer as coisas na hora dela e do jeito dela. Então, se ela quer um pirulito naquela hora e o pai não dá o pirulito naquela hora, ela tende a entender que ela não é amada, por exemplo, né? Eu tô falando, pegando um exemplo bem sutil assim, mas para a gente poder entender um pouco como que funciona esse mecanismo, né, dentro da gente. Deixa eu continuar aqui, a gente ainda tá aqui num tempinho bom. A vergonha de desejar. O primeiro equívoco é porque a criança começa a achar assim, opa, tem alguma coisa de errado comigo, né? Ou ela pede alguma coisa insistentemente, o pai coloca ela de castigo, por exemplo, aí aquele adulto cresce muitas vezes com essa dificuldade, né? Fica aquilo ali, fica lá no inconsciente dele e ele vai achar que tá errado, que não é assertivo, que ele não é amado, entende? Aquela criança vai entender aquilo, isso vai ficar no inconsciente e vai refletir no adulto, lá na frente. Então, a vergonha de desejar. O primeiro equívoco, portanto, é que o desejo de ser amado é motivo de vergonha, que a criança vai entender, ela vai sentir às vezes culpa, né? Este desejo, então, é reprimido e por isso acarreta muitas consequências infelizes. Alguém pode pensar, comigo esse desejo de maneira nenhuma está reprimido, tenho plena consciência dele. Sim, vocês podem ter ciência do desejo, até certo ponto, mas mesmo assim continuam apenas parcialmente conscientes da tristeza e encontram um substituto do amor que não recebem. A luta é desgastante e provoca reações que torpedeiam a meta desejada. Cada um de vocês, do seu próprio jeito, precisa descobrir de que forma e sob que aspectos seus conflitos estão relacionados com esse esforço universal. Apesar da vergonha causada pelo desejo de amor e sua subsequente repressão, não é possível silenciar por completo essa voz clamorosa. A voz está lá, mas só pode se expressar como um desvio. É por isso que vocês não conseguem obter o amor que desejam. Mas vocês ainda não sabem disso. No fundo pensam assim: querer ser amado é um erro. Não tenho o direito de ser amado, não mereço. É por isso que eu não consigo. Mas a voz interior, que jamais pode ser silenciada, continua lutando à sua maneira errada, persistindo na atitude que faz com que vocês sejam menos amados. Se vocês desistissem de procurar da forma errada,
perceberiam que o seu eu verdadeiro pode ser e será amado. O círculo vicioso, neste caso, então, seria rompido. Pessoal, vou deixar essa reflexão, vou encerrar por aqui. Eu vou continuar no próximo vídeo, que o tema é a substituição do amor pela aprovação. E aí ele vai relatar no próximo vídeo qual que é a forma errada de amar. O que a gente ainda faz nesse desespero, muitas vezes, esse anseio por ser amado. O que a gente está fazendo ainda que está precisando se alinhar para que a gente possa conseguir nos expressar, amar e ser amados de uma forma mais alinhada, ok? Então é isso aí, fica aí já esse ponto de reflexão bem legal desse texto.